Boa noite, quero conversar com vocês hoje sobre, acabei de falar no Instagram, sobre a rede de apoio. Então, quero, sem mais delongas, já deixar aqui, introduzindo que não há rede de apoio sem autoconhecimento. Sem consciência de si, toda rede vira projeção. E eu vou mostrar, então, hoje, com um fato científico aqui, o porquê isso é uma realidade. Deixa eu só compartilhar aqui. Opa! Só compartilhar aqui um link no WhatsApp e eu já volto para conversar com vocês. Enquanto isso, se vocês conseguiram entrar aqui, envie esse link para alguém, para que possa... Gente, o que foi que eu fiz aqui? Envie esse link da live para alguém e ver quem pode... Espera aí. Já volto. Deixa eu só enviar aqui esse link. E vamos ver como ele funciona aqui para outras pessoas. Me dê um minuto. Bom, esse é o nosso tema de hoje, então. Estou tentando aqui enviar para algumas pessoas que eu acho que é interessante. E vamos ver quem mais pode participar aqui. Acho que eu enviei aqui bastante para algumas pessoas. Bom, vou então conversar com vocês hoje sobre o que é uma rede de apoio. Não sobre o que é uma rede de apoio em si, mas como as pessoas que estão envolvidas em uma rede de apoio podem realmente compartilhar de forma efetiva algo que tem a ver não com a pessoa que está falando, mas com a pessoa que ouve. Não com a pessoa que está dirigindo, mas com a pessoa que realmente está precisando daquela ação, daquela ajuda, e que muitas vezes os papéis são confundidos, as vidas são confundidas, porque fala-se muito em minha dor é sua dor, mas onde nasceu essa dor? Como nasceu essa dor? Quais são as características disso que mostra se você está realmente entendendo que a rede de apoio só funciona quando as pessoas sabem quem são. E a grande pergunta agora é: você sabe quem você é? Você não é, e aqui eu coloco instituições de uma forma geral, você não é o que uma instituição disse, você não é o que uma pessoa mais velha, seja pai, seja mãe, seja, exceto que tenham sido boas coisas, né? E mesmo assim, olhe lá, ou professores têm dito sobre você. Você nasceu com um caráter, você nasceu com, vou nem colocar aqui a palavra caráter, vou colocar personalidade. Você nasceu com uma personalidade que é somente sua. E ao longo da vida, essa personalidade talvez tenha sido desviada, tenha sido contrabandeada, tenha sido desvirtuada, porque você fugiu de quem você era. Não por intenção, mas por uma questão, muitas vezes, até mesmo de sobrevivência. Como assim, Osaí? É que você precisava ou falar, ou você precisava... E aqui eu trago, então, esse que eu chamo meu gráfico visual. Você foi levado a falar, ou você foi levado a agir, você foi levado a fazer cálculos, a pensar de uma forma analítica, você foi levado a falar, quando, na realidade, o seu perfil era de um outro perfil. E aqui eu gosto muito de trazer aquela questão bíblica, quando ele diz: uns foram criados para apóstolos, mestres, doutores, senhores. Então, nós percebemos que mesmo nos relatos bíblicos há uma prova de que nós todos somos diferentes. E para que maior prova do que aquela que é a nossa digital? Você pode colocar sua digital no lugar de alguém? Você pode assinar por alguém?
Quando é que isso acontece? Quando a pessoa legalmente constituiu você como um procurador. E assim mesmo, essa procuração, ela só é validada pelos termos legais, e tem todo um processo, né, para validar essa impressão em lugar de outro. Eu preciso enviar aqui para mais algumas pessoas, então deixa eu ver aqui um grupo estratégico. Lembrei. Então, esse aqui. E a mesma coisa acontece não apenas na questão de quem você é ou se posiciona, mas também na questão de como você se comporta em outros ambientes. E aqui eu destaco de forma muito especial o mapeamento comportamental. É algo que é trazido, por exemplo, em empresas, e eu me surpreendo, eu deixei de me surpreender, aliás, porque as empresas usam de uma forma interna, mas não trazem isso para os seus colaboradores, e as empresas, então, perdem muito, no sentido de como elas poderiam crescer, como elas poderiam se projetar se utilizassem aquelas informações diretamente com os seus, com as pessoas, como é que eu digo? Com as pessoas responsáveis por trás daquele perfil. Quero dizer, se elas não apenas soubessem o perfil da pessoa, dizer, depois fulano vai para aqui, vai para ali, mas se ela conseguisse entender quais são as qualidades que estão ali em evidência, que podem ser utilizadas para melhoria de processos, enquanto faz com que simplesmente seja ok, fulano é assim, então ele trabalha aqui, pronto, e acabou, quando na realidade o processo poderia ser muito diferente. Vocês estão me entendendo? Deixa eu mudar aqui meu layout. Acho que esse aqui dá melhor. Então, eu quero trazer hoje para vocês aqui algo que pode fazer a diferença nos relacionamentos familiares, algo que pode fazer aqui a diferença nas formas como as pessoas têm trabalhado, na forma como as pessoas têm se identificado, na forma como as pessoas têm trabalhado, mas de forma muito especial, como elas têm cuidado e educado crianças e adolescentes. Eu poderia dizer, esse é o meu maior zelo, mas não há como ter zelo das crianças sem ter zelo pelos seus pais, pelos seus cuidadores. E é por isso que eu trago, então, essa abordagem aqui. Sendo assim, se a rede de apoio para a parentalidade ativa, esse é o nosso tema. Redes de apoio só funcionam quando as pessoas sabem quem são. Mas aí eu sei quem eu sou, sabe mesmo? Você já foi confrontado com, por exemplo, um mapeamento comportamental, não apenas do chácara ou sei lá o que. Você pode usar qualquer outro, mas olhando especificamente para quem é você, quais são suas maneiras natas, como é que você vem agindo e quais são suas maneiras natas, a sua maneira nata, que você nasceu com aquilo e se perdeu ao longo do tempo. É sobre isso que eu quero falar. E olha só como é tão sério. Eu conheci uma pessoa que trabalha com uma rede de apoio e ela nem conhecia isso de que eu estou falando para vocês. Não veio a caso o nome, nem qual era a rede, mas ela nem conhecia sobre isso de autoconhecimento. E eu então ouvi o que ela faz e eu vi como isso impacta famílias. Por exemplo, existe um programa hoje que é a preocupação. Olha só como é maluco. A preocupação maior é tirar crianças da família e colocar no outro lugar onde essa criança pode estar seguro. Como é que ela mede o que é seguro?
Se são pessoas que não têm passado por um processo de autoconhecimento, não sabem nem sequer quais são as dores. Ah, mas eu passei por isso na minha infância. Você passou por isso, mas você curou isso? Essa é a pergunta que eu faço. Ah, Osaí, mas não tem mais, não tem menos. Você está trabalhando com vidas. E o caos social que você percebe, o caos social, o problema da sociedade hoje, vem daí. Me identifiquei com a dor de, mas não curou. Mas não curou. E isso é muito sério. Isto é muito sério. Então, a minha pergunta para vocês aqui hoje a primeira delas é: você se conhece? Você se conhece a ponto de sustentar que você está ajudando pessoas realmente a se reestruturarem? Não é sair de um problema, é se reestruturarem, encontrarem a causa ou entenderem como essa causa do problema pode se projetar na sua vida ainda mais adiante. Mas sair desse problema não significa sair de um lugar e para outro, porque ela carrega todos os problemas atrás de si. Assim como você saiu de um país e veio para um outro continente, com cultura totalmente diferente, você trouxe essa bagagem, você não conseguiu dissociar dessa bagagem. Seu emocional está ali, atrelado. E quando você pensa que você separou, de repente você diz, ah, mas está tudo de volta, mas você não conhece reconhecer. Os problemas são os mesmos. Por que são os mesmos? Porque a causa não foi trabalhada. E a rede de apoio não é concordância. Hoje a coisa que nós mais ouvimos ai, concordo, estou de acordo, e aquele que discorda, ai daquele que discorda. E quando eu digo, então, o que pode ser feito? O que pode ser feito para que nós, então, mudemos a realidade social, para que nós mudemos a realidade onde nós estamos inseridos e para que nós realmente entendamos como nós podemos ajudar pessoas. Hoje o meu trabalho é isso. Eu dizendo hoje para um casal com quem eu trabalhava, dizendo, olha, isso aqui para mim é ouro, eu me sinto muito bem fazendo, porque eu sei que eu estou ajudando não apenas duas pessoas a se autoconhecerem, mas eu sei que eu estou trazendo para vocês soluções. E ao final do encontro, eles me disseram, mudou. Já começa a mudar. No primeiro encontro, apenas numa anamnese, no encontro para se conhecer, a pessoa disse, puxa, Osaí, eu já saí e eu fui mudando algumas coisas, e eu chorei e tal, mas eu gerei mudança. Essa pessoa dizendo, eu consegui ver mudanças. E tomei atitudes que é muito protelável, porque eu vi que isso do comportamento era a resposta. Vocês entendem o que eu estou falando? E é por isso, então, que eu estou aqui agora para conversar com vocês sobre isso. Você que faz parte da administração de uma rede de apoio, você já procurou essa pergunta do quem é realmente você? Qual é a sua motivação principal para a tal da rede de apoio que você participa? Qual é ela? E eu volto aqui a dizer, por que tantas redes falham, mesmo com boas intenções? E aí eu venho a questão da concordância. Nem toda rede, escuta só, nem toda rede apoia. Algumas apenas amplificam confusão. Existe uma idealização muito forte sobre redes de apoio, principalmente entre mães. Principalmente entre mães. E a ideia de que basta estar junto, trocar experiência e tudo se resolve, mas a realidade mostra outra coisa. Muitas redes adoecem, dividem, julgam, enfraquecem. E por que isso? Porque estão baseadas em uma dor que não houve solução, baseadas em uma dor que apenas se deslocou para um outro lugar e não teve solução. E quando
surge uma outra situação de confronto, vê que o problema não foi eliminado, apenas se avolumou. E o desejo, aqui eu vou falar de uma forma muito específica para mães, o desejo real das mães que buscam uma rede de apoio é não se sentir sozinha, ser compreendida, ter validação, ter orientação. Estou certa ou estou errada? Encontrar orientação. E essa orientação geralmente é vai buscar o advogado, vai buscar separação, vai isso, vai aquilo. Quando uma leitura do comportamento individual mostra o porquê, e um pouquinho da história, mostra o porquê do comportamento, mostra o porquê da história que está sendo vivida. É todo mundo que tem esse filtro? Não. Porque tudo começa pelo olhar para dentro, o olhar para si mesmo. Mas, Osaí, eu fiz terapia, eu digo, isso é outro caso. Conversando com alguns psicólogos, é interessante que eles dizem, não passei por isso. E aí vem, então, os julgamentos. Ah, porque fulano, ah, porque Beltrana, ah, porque fulana, ah, porque Beltrano. Quando falta o quê? Esse olhar específico sobre mim, sobre quem é o outro, e aí para avaliar o porquê das ações e trazer uma solução para esse porquê. O desejo é legítimo. Qual o desejo, Osaí? De não estar sozinha, de ser compreendida, de ter validação, de encontrar orientação. Tudo isso é legítimo. Só que o problema está no desejo de apoio. O problema não está no desejo de apoio, isso é legítimo. Está na forma como ele é construído. Não raro, ou não, eu vou dizer não raro, porque são raras as vezes que eu fico lá olhando o Facebook, mas é um costume que eu realmente deixei. Mas quando eu vejo algumas histórias, eu lembro, falta de conhecimento. Como seria importante se essa pessoa tivesse, se desse a oportunidade de olhar para si. E aí vem, né? Tem brinquedo, tem roupa, tem comida, tem isso, tem aquilo, nada pode faltar, exceto o que soluciona, que é o olhar para si. Exceto esse tal do mapeamento comportamental, que traz soluções, inclusive, para as crianças na escola. E aí? É uma dor silenciosa nas redes. Por que tantas redes de mães se tornam tóxicas? Osaí, porque é apenas um aglomerado de histórias que se compreendem, que se apoiam, mas não se resolve. Resolve na mão do advogado, resolve na mão do juiz, e isso não é solução. Cria-se mais e mais. Eu costumo dizer assim: olha, se a Bíblia tivesse sido compreendida, uma única palavra resumiria a Bíblia: amor. Mas não foi possível. O homem não entendeu a história de Deus, não entendeu o propósito. Aí fez o quê? Deus disse: ok, vamos lá, um livro. E nesse livro vai ter tantos capítulos, e foram 10 mandamentos, não foram suficientes. Aí foi ampliando, e foram se criando leis e mais leis, e até hoje está se criando mais leis e nada resolveu. Por quê? É divisão em cima de divisão. Quando o amor diz, o amor suporta. Não estou dizendo que tem que viver embaixo de um teto onde só há ódio, não. Não estou falando disso. Eu estou falando que o autoconhecimento mostra que 2 mais 2 pode ser até 5. 1 mais 1 pode ser até 4. 1 mais 1 depende da sua filosofia, da sua percepção de mundo. Mas quando você, apenas quando você olha para si e se dá a oportunidade de entender por que você age de determinadas maneiras. Foi assim comigo e vai continuar sendo com a humanidade
enquanto a humanidade não der esse mesmo passo que eu tenho dado e muitas outras pessoas têm dado, que é o se ver no espelho, onde as suas características são o que você tem desenvolvido, quem é você, como você nasceu e o que você pode resgatar. Não é focar no que é negativo para transformar aquilo em positivo, é focar em que você já é. E a história muda completamente. Então, por que os ambientes se tornam tóxicos? Esses ambientes muitas vezes se tornam tóxicos. Porque vem os pontos de comparação, conselhos não solicitados. Diz assim que conselho, se fosse bom, todo mundo tava, né? É igual água. Água é a necessidade física. E se o conselho fosse bom, todo mundo tomava. Então, conselhos não solicitados, julgamento disfarçado de cuidado, competição silenciosa, porque fulano passou por isso, você também pode fazer da mesma forma. Não é assim. E quando não há autoconhecimento, a experiência pessoal vira régua para medir o outro. E não é isso que se chama de apoio. Isso é o quê? Projeção. Já viu um projetor? Um projetor de slide, um projetor de smile, seja lá o que for. Quando você vai para o cinema, aqui um ótimo exemplo, né? Quando você vai para o cinema, o que é que você vê? Coloca lá na tela e todo mundo vê a mesma coisa. Mas todo mundo sai dali comentando diferente. Ah, você viu aquilo? Ah, eu vi assim, assim. Não, mas foi assim, assim, assim. Então, as percepções continuam sendo diferentes. E cada percepção precisa ser, então, ajustada à sua própria lente. Fala-se muito do exemplo da abelha e da mosca, né? A abelha pousa na flor e a mosca pousa no lixo. A mosca gosta do lixo, a abelha gosta da flor. E olha quais são as diferenças, o foco. A abelha diria, se fosse uma fábula, diria, eu não vou para lá, lá é lixo. A mosca diria, não vou para lá, lá não, muito pegajoso. Então as percepções são diferentes, percepções de mundo. E se você olha, por exemplo, para a sua família, você e seus irmãos, você vai ver, eu sou diferente de fulano, fulano vê assim, eu vejo assado. Gosto muito de fulano, mas fulano vê assim, fulano fala assado. Então, as percepções de mundo mesmo dentro de uma só família é diferente. Então, quando não há autoconhecimento, a experiência vira o quê? Vira uma régua para medir o outro. E isso não é apoio, isso é projeção. Aí lembra do cinema. A minha frase-chave hoje é: não há rede de apoio sem autoconhecimento. E sem consciência de quem você é, do seu perfil, das suas necessidades e limites, você não apoia. Você tenta corrigir o outro a partir da sua própria vivência. E esse é o maior erro. Esse é o maior erro. Deixa eu compartilhar aqui que eu acabei não compartilhando. O maior erro estrutural das redes de apoio não é a falta de empatia. Lá você encontra muita empatia. Se você quer empatia, vá para uma rede de apoio. Mas qual é, então, o erro? É a falta de consciência de que funcionou com você assim, mas com outra diferente. Eu faria tudo diferente, mas é a sua percepção. Sai de casa, deixa ele sozinho, enquanto que a lei diz, ampara a mulher, ampara as crianças. Você saiu de casa, você perdeu direitos. É uma coisa lógica para uns, mas para outros não é. Ah, mas eu tive que sair de casa porque tal e tal e tal. Ah, porque eu não saí? Então, são vivências totalmente diferentes se aglomerando e tornando uma bola de neve que não é apoio. É apenas o quê? Aglomerado de convivências, aglomerado de vivências, aglomerado de experiências que pode não ter nada a ver com a sua. E grava aqui uma coisa, o seu passado determina para onde você for, o que você vai viver, porque se você não mudar aquela mentalidade. Então, isso é um erro estrutural das redes. Achar que porque funcionou com um, vai funcionar com o outro. Mas aí é padrão. É padrão de quem? Aí volta. Qual é a régua que está se seguindo
para determinar esse padrão. Frases como essas que eu acabei de mostrar parecem ajuda, mas muitas vezes são apenas tentativas de validar a própria escolha e não de compreender o outro. Mas eu compreendo, e eu sei que na sua vivência você diz que compreende, mas é este o apoio que a outra pessoa está tentando realmente precisa? Essa é a questão. É esse o apoio que a pessoa realmente precisa? Este é o apoio que ela precisa? Será que é justamente aí é esse mesmo problema que ela está passando? Ou é um outro que é uma ferida lá que não foi curada e que está ainda precisando de cura para que ela possa superar? Autoconhecimento deveria ser a base de qualquer rede. Como assim, Alzair? Você chegou para um lugar, é o que eu sempre pergunto aqui, por exemplo, né? Você já fez mapeamento comportamental e tal, e eu sou especialista em comportamento, então eu vou fazendo as minhas perguntas, se ela ainda não sabe, eu vou fazendo, vou traçando um mapa. Mas eu não digo nada desse mapa até que eu veja, com comprovação científica e um assessment, qual é o comportamento dessa pessoa. Uma rede saudável exige adultos conscientes. E qual é o problema? Por que eu estou falando disso, gente? É porque as crianças estão vivendo um ambiente, eu ia dizer salgado, mas não é não. Um ambiente tóxico, onde as confusões não foram resolvidas, as confusões individuais não foram resolvidas, e elas são colocadas de um ambiente para outro, e isso está refletindo nela, nos estudos, nela, na sua formação emocional, porque as crianças são, como eu coloquei em um desses últimos posts, o reflexo emocional daquele que cuida e educa. Então, não é falta de empatia, repito, não é falta de empatia, mas é sim falta de consciência de que nós somos todos diferentes. Quais são os pontos que eu quero tratar aqui com vocês nessa questão de sermos todos diferentes? A necessidade de saber onde você se projeta, a necessidade de reconhecer os seus próprios gatilhos, o que é que desenvolve você determinados comportamentos, o que é que irrita e por que irrita. Você respeita ritmos diferentes ou você acha que todo mundo tem que andar no mesmo compasso, ter que ter o mesmo ritmo, ter o mesmo tempo, ter a mesma sequência lógica? Você ouve sem corrigir e a correção vem do que eu ouço lá internamente, para depois o que eu ouço exteriormente. E quando a mãe se conhece, ela para de disputar verdades, ela passa a oferecer presença. O que é isso? Estou aqui, meu filho. Mamãe está aqui, papai está aqui. Ela vê você como você é. E olha como é interessante quando as mães que eu tenho trabalhado têm feito esse mapeamento comportamental, elas dizem, aí eu vejo isso no meu filho, eu vejo isso na minha filha, eu vejo tal e tal e tal, mas a escola, então, gera consciência em casa e isso se reflete fora. Mas quando a rede de apoio diz, porque fulano passou por isso, você tem o mesmo caso, acabou. Acabou. Então, a mesma coisa quando o pai e a mãe diz para um filho de presença, sem disputar verdades, a rede de apoio também precisa praticar. E quando ela pratica isso, ela entende que nós realmente não estamos só. E que a coparentalidade e o autoconhecimento não existe parentalidade ativa sem clareza de papéis. Expectativas não ditas geram conflitos. Há um perfil comportamental, por exemplo, que
A pessoa tem tanto conhecimento, mas ela não consegue comunicar o que ela pensa. E aí a gente ouve muito, eu não sei o que está na sua cabeça. Se você não fala, eu não sei o que é que está na sua cabeça. Então pode ser um comportamento de alguém que tem um determinado perfil comportamental e que ela até sabe, é lógico para ela, mas se ela não comunicar, o outro não vai saber. Mas como é que vai saber isso? Um assessment. Um mapeamento, que eu estou chamando aqui de mapeamento. Vai saber como é que você tem agido, como é que você pode agir, porque aquele é o seu perfil natural. Você desenvolveu o outro, mas você tem um outro a viver. E aí as coisas começam a fazer sentido. Expectativas não ditas que geram conflito, então você não sabe o que está na cabeça do outro. Sobrecarga nasce da falta de alinhamento. Quantas pessoas sobrecarregadas, quantas mães cansadas. E eu tenho perguntado, é cansaço mental ou é cansaço físico? É mental, aí. Como uma rede de apoio pode separar isso se não tiver passado ou não tiver a compreensão do que é autoconhecimento? Igualdade não é divisão matemática. Como eu falei, 1 mais 1 pode não ser 2, são 3, são 4, depende da família. Não é maluquice, é verdade. Pai e mãe tem quantos filhos? 3, então são 5. 1 mais 2, 1 mais 1 são 5. E como é que esses 5 estão vivendo? Baseado no que 1 ou que 2 pensam. São 2 linhas de pensamento. A quem as crianças vão seguir? E aí vem os conflitos. E as crianças, então, começam a viver esse conflito também. Muitas mães falam de rede, mas não conseguem construir parceria. E aí vem, nem dentro da própria casa. E eu me lembro aqui daquele versículo bíblico que diz, deixa eu compartilhar com vocês, daquele versículo bíblico que diz, como é? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com suas mãos. Mãe que está pendurada, desculpa aqui o termo, em rede de apoio, está derrubando a sua casa, destruindo a sua família, sem olhar para si mesmo, se não olha para si mesmo. E aí vem outro erro. Mas aí eu sou líder da igreja, eu estou participando na igreja, sei lá o que mais. Mas muitas igrejas também não sabem disso de autoconhecimento. Inteligência emocional, eu gosto de trazer aqui autoconhecimento. Os dois têm o mesmo nome, nomes diferentes, mas caem na mesma coisa. E esses líderes precisam também entender de autoconhecimento, para que entendam que nem todo caso é igual. Nenhum caso é igual. Cada um tem uma raiz diferente. E a partir disso, sim, volta a ter apoio, porque é focado em você como indivíduo, em você como pessoa individual, e não como um todo, como se pensa. Faz sentido para vocês? Terminei ainda não. Trago agora para o contexto europeu. Minha família está distante, não tem ninguém comigo. Olha o mundo que está ao seu redor. Minha cultura é diferente, eu quero manter minha cultura, mas isso não tem nada a ver com ignorar a cultura onde você está inserido. Eu vivo sozinho, a solidão é emocional e não contextual. Estão exigindo de mim adaptação constante. O ser humano é o ser mais adaptável possível. É como uma planta. O nosso cérebro tem um poder sobrenatural, mas muita gente não tem noção disso. E aí vem. No Brasil, talvez isso não é tão conhecido, mas na Europa é uma febre de rede de apoio. A ausência de rede que amplia tudo. E por isso, construir vínculos conscientes é ainda mais necessário. É melhor que você tenha uma amiga que lhe chama atenção, que coloca as coisas de uma outra maneira do que aquela que está ali concordante com tudo, dizendo porque é verdade, verdade, verdade.
É melhor que você tenha uma amiga que lhe chame a verdade, mesmo que você não goste. Mas aí lembra, verdade é percepção de mundo. Mas talvez ela tenha até razão. Então é preferível essa do que aquela que está ali concordando, minando as suas forças, minando o pouco de discernimento que você ainda tem. E você chama isso de rede de apoio. Imagina várias dessas pessoas. Eu não estou criticando absolutamente ninguém, não estou criticando o sistema, eu estou criticando criticando não, eu estou trazendo luz para que você encontre realmente pessoas que possam lhe ajudar, mas comece por você mesmo, se olhando no espelho e encarando quem você é. Segundo passo, procurando alguém que realmente possa ajudar você a descobrir quem você é, sua força, e não minando a sua força e a sua identidade. Então, construir vínculos conscientes é ainda mais necessário. E a grande virada é que a rede de apoio, escuta bem, começa em você. A rede de apoio, vou repetir, começa em você. Quando você se conhece, escolhe melhor com quem se conecta, como se posiciona e o que aceita. E isso protege você e fortalece o coletivo. Vou repetir. Quando você se conhece, escolhe melhor com quem se conecta, como se posiciona e o que aceita. E isso, esse conjunto, protege você e fortalece o coletivo. Então, qual é a solução? E aí eu já vou caminhando para o final. Qual é a solução? Entender que autoconhecimento não é individualismo. Autoconhecimento não é individualismo. O que é, então? É responsabilidade relacional. Pessoas conscientes criam redes fortes. Pessoas confusas criam grupos barulhentos. E para isso eu quero chamar vocês, então, para dar esse olhar cheio de amor por si mesmo, na próxima segunda-feira, 16 de fevereiro, quando eu estarei com um grupo fechado, esse grupo não é aberto, com um grupo fechado, mostrando vocês, mulheres educadoras, profissionais que trabalham com crianças, outros profissionais que desejem se inscrevam, a entenderem o seu funcionamento comportamental. Isso impacta diretamente maternidade, relacionamentos, coparentalidade e a forma como você se conecta com outras pessoas. Sem rótulos, sem achismos, mas com clareza. E quando isso acontece, você vê que você não constrói uma rede saudável, e eu coloquei aqui a palavra forte, você não constrói uma rede saudável sendo desconhecida de si mesmo. A qualidade das suas relações nunca será, escuta só, a qualidade das suas relações nunca será maior do que o nível de consciência que você tem sobre si. Vou repetir, vou ver se tem aqui como eu deixar isso escrito. Cadê? Banners. Comentários. Deixa aqui nos comentários. A qualidade de suas relações nunca será maior do que o nível de consciência que você tem sobre si. E esse é o ponto de partida para qualquer rede de apoio real. E se isso falou de alguma forma para você, se isso trouxe alguma luz, eu convido você então para se inscrever. Vou deixar o link, deixa eu encontrar logo aqui,
Eu vou deixar o link para você se inscrever e participar desse workshop que eu vou fazer. Vou descrever então como é o processo. Eu vou deixar o link desse workshop que vai acontecer no dia 16, e você tem até o dia 13 para se inscrever, porque o que vai acontecer? Você se inscreve, só um minutinho para eu pegar o link aqui. Cadê meu LinkedIn? Você se inscreve, você vai receber um link para você preencher, que aí vem então a análise de perfil comportamental, o mapeamento comportamental, como tenho falado. Você vai receber, você vai preencher, e a minha orientação é que você faça conforme o que vem dizendo, só um minutinho, que você vai entender, então, como funciona. Espera aí, só um minuto para eu encontrar aqui, e aí eu posso falar workshop. Workshop. Eu vou explicar para vocês, então, como é que funciona. Link. Vou deixar aqui nos comentários que você já pode se inscrever. É de graça, Osaí, dessa vez não, porque eu uso uma plataforma oficial, onde você vai receber um relatório, você se inscrevendo, você vai receber um relatório de 60 páginas sobre você. E se ainda quiser fazer das crianças, se você tiver filhos a partir de 4 anos, é fundamental, porque as escolas você vai ter, então, compreensão sobre o comportamento de seu filho ou filha, e você pode orientar, com base nesse documento, a escola trabalhar com seus filhos. Então, deixei o link aí na descrição, agora eu posso dizer como é que funciona. Como é que funciona esse workshop? Você se inscreve, você vai receber um link, e após esse link, deixa também o seu, muito importante, deixa o seu telefone, geralmente eu tenho o telefone na descrição, quando você se cadastra, mas é muito importante você deixar o seu telefone, porque se você não conseguir, eu mando pelo WhatsApp, ou entro em contato com você pelo caminho que vier ali. Então, você recebe um link onde você vai preencher sobre você, e eu digo assim, quando você começar a preencher, não levante para café ou para qualquer outra coisa. Sentou, preencheu, aí pronto. E aqueles que gostariam de ter uma visão de como você... Qual é a visão 360 graus? É quando as pessoas ao seu redor, que convivem com você, dão um feedback sobre como elas veem você e como elas sugeririam em algum momento que você agisse. Então, é fantástico, porque elas veem, você obtém um feedback de como elas veem você e como você está agindo. Por exemplo, eu escuto de algumas pessoas, eu sou muito de fazer tal e tal e tal, mas não é de fazer coisa nenhuma, é mais de análise. Os perfis se confundem, e por isso que é necessário você saber quem é você, entendeu? Então, você preenche sobre você, e lá você vai ver um espaço para convidados. Nesses convidados você coloca, você precisa já ter à mão, o e-mail de 2 familiares, 2 amigos e 2 pessoas de trabalho. Mas eu não trabalho. Pode ser de um trabalho mais recente, mas mais antigo. Ou pessoas que estão trabalhando com você, conhecem você como profissional. Então, essas pessoas valem a pena. E elas vão responder. E quando elas respondem, então vem o feedback. Mas como a data está pré-estabelecida, quem conseguir fazer isso, ótimo. Se não, faz somente sobre você, que é o principal. Isso traz, então, muita luz. Muita luz, muita luz. Então, revisando, você se inscreve pelo link que está na descrição. Esse link você... depois que você se inscrever, você recebe um outro e-mail com um link que vai ser do CIS Assessment, e você vai então preencher, e com base nesse preenchimento, você recebe na segunda-feira, um pouco antes da reunião,
a sua análise, o documento com todo as suas respostas e os gráficos, dizendo quem é você, como você age, como você pode se relacionar. Olha só até, né? Como você pode se relacionar com pessoas de outros perfis, tem toda uma orientação e é isso que vai trazer luz. Então, se você faz parte de uma rede de apoio, escuta só, se você faz parte de alguma rede de apoio, você tem uma rede de apoio e você se nomeia como rede de apoio, administrador, ou seja o que for, a função que tiver nessa rede de apoio, é aconselhável que você também faça, porque você vai entender que nem todo mundo é igual e que cada um tem uma percepção diferente, tanto do ouvir quanto do falar da própria experiência. E lembra, a experiência de ninguém é igual à sua. A sua também não é igual a de ninguém. Basta lembrar da digital. Basta lembrar da impressão digital. E sendo assim, eu quero então já agradecer a vocês que vão dar esse passo de força e de confiança em si mesmo para se autoconhecerem e para estarem conosco na próxima segunda-feira. Qual é o idioma que você vai fazer, Oséia? Algumas pessoas estão perguntando, porque tem algumas pessoas que preencheram em inglês e elas vão receber em inglês. O inglês da maioria. Estou programado para fazer em holandês, mas em inglês e português também. Eu sempre faço em português, mas dessa vez eu vou escolher o inglês ou português. Eu não consigo acompanhar em inglês ou holandês. Não se preocupe, terá a mesma atenção. O importante é você fazer e após esse encontro, eu vou chamar você que fez em grupo e vamos ter 15 minutos para esclarecer alguns pontos que ficarem precisando de esclarecimento. Espero ter sido breve, mas incisiva aqui no que eu precisava falar e aguardo vocês, então, nessa inscrição para o workshop com a devolutiva. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.